Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário e São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. Beleza, gente. É lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A bola vai rolar para o Voltaço e o Botafogo da Paraíba no domingo, dia 12 de maio, às 19 horas. O Voltaço, na terceira rodada, jogaria contra o São José, mas teve a sua partida adiada pela CBF por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Já o Botafogo da Paraíba segue sem perder na Terceirona. O time venceu o Remo na terceira rodada da Série C pelo placar de 1-0 lá no Almeidão e segue na parte de cima da tabela em quarto lugar com 7 pontos. Belezão, o elenco do Voltaço, na verdade, ganhou 2 dias de descanso, no fim de semana, depois do adiamento do duelo com o São José por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. E continuou na preparação para o próximo compromisso. Enquanto o Botafogo jogou com o Remo no Almeidão, venceu diante da sua torcida com um gol do camisa 9 Pipico e depois de uma bela jogada de Thalisson. O time ainda não perdeu na Terceirona e vem forte na parte de cima da tabela.
Bem, agora vamos falar sobre o Belo. O Botafogo da Paraíba venceu jogando em casa contra o Remo. E também segue sem perder na terceirona. Gente, o Botafogo da Paraíba, né? Time lá de João Pessoa. A cidade que foi fundada pelos colonizadores portugueses lá em 1585, com o nome de Nossa Senhora das Neves, o atual nome da cidade. João Pessoa é uma homenagem ao importante político local que foi governador da Paraíba e candidato à vice-presidência do Brasil, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Gente, mas as pessoas não gostam muito desse nome João Pessoa, não, viu? Ele não foi muito respeitado pelo povo, não, e não era bem quisto. A cidade, a capital mesmo, deveria chamar Paraíba, com Y, como era antes de mudarem para João Pessoa. Foi um jogo político isso. É uma cidade muito linda, merecia outro nome. Mas, eu queria voltar a falar de futebol e dizer o seguinte. O Belo derrotou o Remo lá no Almeidão e segue sem perder na terceirona. Essa vitória foi a primeira jogando em casa na Série C. No jogo, o Belo começou melhor, impôs seu ritmo, fez triangulações e criou chances bem melhores. Realmente o time estava leve, criou a primeira oportunidade logo aos 9 minutos, mas foi aos 28 minutos do primeiro tempo que o gol saiu, após uma linda jogada e um cruzamento de Tyson para Pipico balançar as redes. Foi o primeiro gol dele na Série C. No segundo tempo, o time seguiu atacando e criando, mas não conseguiu ampliar. 1-0 para o Botafogo da Paraíba foi o resultado diante do Remo. Gente, a Ercília Bezerra, nossa jornalista que acompanha o Belo, comentou sobre essa segunda vitória do time na terceirona. Vamos ouvir? O Botafogo, de fato, entrou com um time diferente, né, contra o Remo, ainda desfalcado com o Lucas Siqueira e o Ilviana, que tiveram, um problema aí na coxa e continuam no DM. O Botafogo teve um bom início de jogo, manteve a posse de bola na maior parte do tempo. Com esse novo esquema tático que o Pisa adotou, o Botafogo conseguiu se movimentar muito bem. Os atacantes ficaram mais soltos e conseguiram criar muito mais oportunidades de gol. Faltou talvez ali um pouquinho de capricho e, por que não dizer, um pouco de sorte também, né, para que a bola entrasse mais vezes. O Pipico foi o nome do jogo, que foi quem fez o gol da vitória. Ele ainda não tinha marcado na Série C e marcou seu primeiro gol, saiu inclusive ovacionado pela torcida. Com essa vitória, o Botafogo entra novamente no G8, somando 7 pontos e ocupando a terceira posição. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Volta Redonda, no dia 12, lá no Rio de Janeiro, às 7 horas da noite. Meus irmãozinhos, apesar dos desfalques do Belo com esses jogadores no seu departamento médico, já deu pra ver como vai funcionar esse novo esquema tático do time. Belezão, o time ficou ágil, os atacantes não estão fixos, ficam flutuando e movimentando sempre, né? Como a Ercília comentou, faltou um pouquinho de capricho e de sorte para aumentar a diferença no placar. Esse novo esquema confunde demais o adversário e facilita bem para quem executa e consegue impor seu ritmo. A Ercília ainda bateu um papo com o técnico Evaristo Pisa, logo após a vitória do Belo diante do Remo. Vamos ouvir. Sim, é em cima de um planejamento que a gente vem discutindo, jogo a jogo, característica também do adversário. São jogadores leves, né? Tanto o Joãozinho, o Dudu, aonde consegue abrir espaço sem bola, deixa o jogo de uma transição ofensiva mais agressiva, né? Pela característica, e automaticamente gera o corredor, né? Pro lateral do lado. Quando eu citei do Gabriel, o Gabriel e o Evandro, no primeiro tempo, eles estavam ocupando quase o mesmo espaço, sempre buscando esse jogo na mesma linha de passe e às vezes um impedindo a progressão, né, do outro ali. Um jogador do adversário estava marcando os dois. Depois, na troca, houve esse jogador que joga flutuando naquele corredor, entrando para dentro e abrindo aquele espaço. Iniciar a semana trabalhando com algumas trocas, né, na equipe. Hoje eu tenho o apronto no Almeidão, onde eu devo definir mais algo, né, próximo do que eu posso utilizar de estratégia inicial no jogo de domingo. Vocês ouviram aí como o professor Evaristo Pisa, técnico do Belo, que o time tá com a torcida. Meus irmãozinhos, ainda não perdeu, já venceu em casa, já venceu fora de casa e agora segue em busca de uma segunda vitória longe dos seus domínios na terceirona.
Bem, gente, vamos começar falando do Voltaço, que não jogou na terceira rodada, mas seguiu na preparação para o próximo compromisso lá em Volta Redonda. Bem, gente, antes da gente falar de futebol, vamos falar um pouquinho da cidade de Volta Redonda, que é um dos principais municípios do estado do Rio de Janeiro, desempenhando uma função predominante na economia regional e estadual. A cidade atrai tradicionalmente uma demanda de turismo, de negócios, e tem um papel importantíssimo na história do desenvolvimento industrial do Brasil. Volta Redonda recebeu a maior usina siderúrgica da América Latina, sendo o berço da indústria siderúrgica do Brasil. Sensacional, belezão. Terceirona é informação também. E o Voltaço, que segue com 2 vitórias na terceirona, teve a sua partida adiada contra o São José pela terceira rodada da competição. O jogo aconteceria em Porto Alegre no último sábado. A CBF decidiu reagendar o jogo por conta da atual condição climática do Rio Grande do Sul, mas ainda não divulgou a nova data deste e dos outros confrontos que também foram adiados. João, e como o time já somava 2 vitórias, com o adiamento da partida, a comissão técnica realizou o último treinamento na manhã da sexta-feira e deu folga para o elenco no sábado e domingo, voltando aos trabalhos na segunda-feira. O Matheus, gente, que é o nosso jornalista que acompanha o Voltaço lá de Volta Redonda, ele tá por dentro de tudo e trouxe algumas informações pra gente do Esquadrão de Aço. Fala, Matheus! O clube aguarda, até o momento, a remarcação do jogo contra o São José. Partida cancelada por conta das condições climáticas que o estado gaúcho está atravessando. O Volta Redonda treinou até sexta-feira na semana passada e liberou seu elenco para folga durante o final de semana. Como estou gravando esse áudio no domingo, o trabalho será retomado amanhã, já visando a partida contra o Botafogo da Paraíba pela 4ª rodada da Série C, jogo que será realizado no estádio Raulino de Oliveira às 7 horas da noite pela 4ª rodada. Queria só trazer um detalhe para o ouvinte do podcast do Terceirona. Nós publicamos, ao longo da semana passada, uma informação importante. Os conselheiros do Volta Redonda aprovaram as contas da equipe no ano de 2023. Todos os detalhes no nosso site, terceirona.com. Meus irmãozinhos, 2 vitórias na terceirona é um balanço positivo nas contas que vem lá de 2023. Uma bela fase do Voltaço mesmo. Belezão, o Voltaço que não perdeu na terceirona. A equipe estreou fora de casa, vencendo o Remo por 2-1, com uma pitada de sorte ali, contando com um gol contra do adversário, já nos minutos finais do segundo tempo. E, na segunda rodada, o time também repetiu o placar de 2-1, só que contra o Floresta. João, a equipe se manteve 100% na segunda rodada. Mas quem brilhou mesmo foi Ítalo, atacante do Esquadrão de Aço, que marcou 2 gols ainda no primeiro tempo contra o Floresta. O Voltaço folga na próxima rodada, porque o São José não poderá cumprir a tabela, devido às adversidades climáticas do Rio Grande do Sul. E ainda, o Matheus conseguiu conversar com o Ítalo. O atacante do Voltaço vai comentar tudo o que está acontecendo e suas atuações com a camisa do Volta Redonda. Primeiro semestre eu acabei sofrendo muito, algumas coisas não encaixaram, ficou muito claro isso no nosso estilo de jogo. O Rogério sai, o treinador, as coisas não se encaixam e eu, como centroavante, acabo sofrendo um pouco mais. Eu tenho muita noção disso e muita tranquilidade para lidar. O Rogério volta, é um cara que me dá muita confiança, sabe a melhor forma como eu jogo, consegue potencializar meu jogo ao máximo e minhas atuações com ele, as coisas mudam. Então, é muito importante, centroavante vive de gol, desde que eu cheguei aqui eu tenho feito os gols, então é muito importante, para a equipe saber que quando eu tiver as oportunidades eu vou fazer, mas sempre o mais importante é os 3 pontos e a gente está no caminho certo. É isso aí, meus irmãozinhos. O clima está bom mesmo entre a torcida, o time, o centroavante, o treinador. Bem, meus queridos, o Voltaço vai para mais uma contra o Botafogo da Paraíba. Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Vai ser mais um confronto emocionante pela 4ª rodada da terceirona. A partida entre Volta Redonda e Botafogo da Paraíba vai acontecer no domingo, dia 12 de maio, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A previsão é que a bola role às 19 horas. Partida complicadíssima entre os dois times, que ainda não sabem o que é perder na terceirona, na Série C 2024. Apenas 1 ponto separa os 2 clubes. O Volta Redonda, com uma partida a menos, tem 6 pontos e está em 6º lugar na tabela. Enquanto o Botafogo da Paraíba soma 7 pontos até aqui e segue em 4º lugar na tabela. O Matheus, que segue de perto o Volta Redonda aqui na terceirona, falou sobre como o time chega para o próximo jogo, depois da folga no último final de semana. Fala aí, Matheus.
O Volta Redonda, que já começou, está em preparação inclusive para o duelo contra o time paraibano no CT Oscar Cardoso, no bairro Aeroclube, em Volta Redonda. Essa participação eu vou trazer uma informação importante para o torcedor do Esquadrão de Aço. O torcedor já pode adquirir o seu ingresso para a partida deste domingo, válido pela 4ª rodada, às 7 horas da noite. O torcedor do Volta Redonda pode adquirir a sua entrada na Loteria do 66, no bairro Aterrado, na Drogarias Povão, nos bairros Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília, e no Empório Brasil, no bairro Retiro. No dia do jogo, apenas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira irão oferecer para o torcedor a entrada para a partida entre Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Lembrando mais uma vez, confronto que será realizado às 7 horas da noite no estádio Raulino de Oliveira no domingo. É, bonito ver isso, né? Time descansado, embalado, somando 2 vitórias consecutivas no início da terceirona, contas em dia. Esse é o voltaço, meus amigos. O Belo vai ter pela frente uma pedreira. A nossa jornalista Ercília Bezerra acompanha o Botafogo da Paraíba de pertinho. Falou um pouco sobre como chega o Belo sobre esse jogo. Vamos ouvir. Fala, Ercília! Pois, gente, o Botafogo se reapresentou na terça-feira pela manhã para dar continuidade, né, à preparação para o próximo jogo, que é contra o Volta Redonda, dessa vez fora de casa, lá no Rio de Janeiro. A estratégia do professor Pisa deu muito certo, né? Ele iniciou o jogo contra o Remo com o João e com o Dudu, o que deixou o time mais leve, mais fluido. As jogadas conseguiram fluir mais, com mais facilidade. Então, muito provavelmente, esse é o esquema que ele vai adotar contra o Volta Redonda. Mas nada muito certo, ele não deixa nada certo pra gente. Diz que cada jogo é um jogo, cada adversário é analisado de forma isolada. Então, vamos ver aí o que é que ele vai aprontar para cima do Volta Redonda, né? O Pisa ainda está criando sua identidade. Só são 3 jogos, então ele ainda tá deixando a equipe com a cara dele. A defesa do Botafogo é uma defesa bem sólida, só levou 2 gols, né? São 3 jogos e 2 gols. Então ele tá bem satisfeito com o pessoal da defesa. E é isso, pessoal. O Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda no próximo domingo, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver aí o que é que o Botafogo vai aprontar pra cima do Volta Redonda. É, e o legal de observar é que o futuro parece promissor, né, Brezão? Com o Pisa no comando. A terceirona está só começando, mas o time já apresentou um futebol que agrada e dá esperança ao torcedor. Esse esquema de velocidade, com as peças flutuando mais e criando mais oportunidade, se tiver encaixado na cabeça dos jogadores, vai dar muito trabalho pro Volta Redonda nesse próximo confronto. Que beleza, gente. A bola vai rolar para Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, lá no domingo, dia 12 de maio, às 19 horas. O jogo é válido pela 4ª rodada da terceirona, que vai pegar fogo, meus irmãozinhos. Lá no nosso site, terceirona.com, você vai encontrar todas as notícias do seu time do coração nessa disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Beleza. É hora de eu, Cícero e João batemos aquele papo de sempre e trazer pra vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a terceira rodada? Quais são os jogos que vão compor a 4ª? E como a tabela de classificação está nesse exato momento? Então, gente, vamos falar agora da terceira rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora.
O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada. Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela artilharia com o Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Bernô vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? A Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros. E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina, no ano de 1994. Mais especificamente, no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. Inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10. Não é, Cícero? É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando terceira e quarta colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E na sequência vem o Remo em 19º e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os 2 times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora.
Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para a sua 22ª participação na Terceirona, na terceira divisão, e novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na Terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano. Bem, gente, mas agora é hora de falar da quarta rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cícero e João, o que vocês mandam? Gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Granado do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais da competição. Vai ser legal assistir os dois times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João, para o duelo entre Ferroviário e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30. A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta. E o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar. Vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá para o Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde os 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de um gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulinho de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela 4ª rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense na partida de encerramento da 4ª rodada. É segunda, dia 13, às 20h, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da 4ª rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá.
A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da terceira rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato e como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 o Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem de um lado um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão, é aqui na nossa Terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa Terceirona, que tá demais. Na Terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a Terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C. Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na Terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo. Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na Terceirona. Aí ele disputou o Estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, né, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte,
vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da Terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a Terceirona como a gente esperava. A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente. E quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição. É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da Terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, né, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, que também está mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez 1 golzinho. Essa mudança para Floripa tá fazendo um bem danado para ele, porque virou um goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. É, belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser, sem dúvida, uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona, detalhe a detalhe do que vai acontecer. Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.